Que ler é importante, você certamente já sabe. Semana após semana, nós trazemos indicações de livros aqui, principalmente livros teológicos. Mas e quanto à ficção? Será que a ficção pode trazer benefícios para o cristão? No vídeo de hoje eu vou te dar 3 motivos para ler ficção. E digo mais, ficção escrita por não cristãos. O primeiro motivo é que através da ficção nós podemos reconhecer o caráter criador de Deus. Deus como criador de todas as coisas e nós, enquanto criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus, possuímos esse caráter criativo e isso reflete o caráter de Deus. Quando nós lemos uma boa ficção e percebemos ali toda a genialidade do autor, quando percebemos um enredo muito bem construído, quando nós lemos uma história em que o autor acaba criando todo um universo onde se passa a sua história, nós podemos ver um reflexo do caráter criativo de Deus. Quem aí nunca leu um romance policial e ficou se perguntando como o autor conseguiu fazer tudo bem amarrado, como ele conseguiu juntar todas as peças no final e ficou pensando, meu Deus, esse autor é genial. Isso é nada mais, nada menos do que um reflexo do caráter de Deus. Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Então, quando nós percebemos esse talento, essas coisas boas, essa genialidade, mesmo em escritores não cristãos, nós podemos glorificar a Deus pela sua graça comum. E aqui é importante nós falarmos da queda, porque mesmo o homem tendo caído, a imagem de Deus nele não foi aniquilada e por isso nós podemos ver beleza, nós podemos ver criatividade, genialidade, mesmo em obras de autores não cristãos. Porque essa imagem de Deus, mesmo no ímpio, não foi aniquilada. E todo esse talento para contar histórias é uma evidência da graça comum de Deus atuando nos homens. Abraham Kuyper, no seu livro Sabedoria e Prodígios, diz assim: na arte encontramos uma imitação da habilidade criativa de Deus. Seu universo é replicado em nossos palácios e catedrais. Sua criação orgânica é replicada em nossas esculturas. Suas paisagens de vida na natureza e nas pessoas são exibidas em nossas pinturas artísticas em telas. O que Deus criou e sustém no coração humano ressoa em nossa música, e o que Deus criou por sua palavra encontra expressão em nossa poesia. Aqui o Abraham Kuyper fala sobre arte de modo geral, mas nós podemos perceber isso muito particularmente na literatura também. Tudo que é bom, tudo que é belo, toda a criatividade dos autores que nós gostamos tanto, isso tudo se origina em Deus. Nós podemos reconhecer a beleza dessa boa literatura e podemos glorificar a Deus pela sua graça comum e pelos dons que ele dá aos homens e pelo reflexo da imagem de Deus, do caráter criador de Deus nas criações humanas. O segundo motivo para você ler ficção, principalmente escrita por não cristãos, é o de perceber o desespero do homem sem Deus e sentir empatia por esse homem distante de Deus. O reverendo Emílio Garófalo escreveu um artigo no livro Corandel, que é um calhamaço, assim, que tem vários artigos. Ele escreveu um artigo sobre ficção, se chama Ficção é Bom para Pastor, onde ele fala da importância de pastores lerem coisas variadas. E eu indico esse artigo para todo mundo, nem só para pastores. Ele diz o seguinte sobre essa questão de ter empatia com o pecador. É preciso considerar a importância de conhecer o pensamento caído e nisso sentir real empatia pelo mundo quebrado em sua tristeza e rebeldia, apontando mais sabiamente para Cristo. Então nós precisamos ter essa empatia com aquele que está distante de Deus. Eu lembro muito de Tolstói, pensando nesse desespero, sabe, do homem sem Deus. Tem um livro do Tolstói que se chama Uma Confissão. E esse livro não é de ficção. É um livro onde ele narra sua crise de fé. E nesse livro nós percebemos o total desespero de uma alma sem Deus. A maioria das pessoas não consegue ser honesta com relação a esse desespero da sua alma. Mas o Tolstói derramou ali naquelas páginas todo o desespero em que sua alma se encontrava, sabe? E ele não conseguiu achar um sentido para a vida. Ele olhava para todas as coisas boas da vida e pensava, mesmo que eu esteja feliz agora, isso vai acabar. E não existe um fim para as coisas aqui nesta terra. Ele considera o suicídio por várias vezes. Ele diz que o suicídio é a saída mais lógica para todas as pessoas. E o livro é bem fininho, mas são páginas assim desesperadoras. E ali nós realmente percebemos a situação do homem sem Deus, do homem que está distante de Deus, de alguém que não encontra paz. Esse livro que eu citei, que eu inclusive fiz uma resenha lá no meu canal, eu vou deixar o link aqui nos cards,
Esse livro não é uma ficção, mas nós conseguimos perceber esse desespero da alma do Tolstói em muitos dos seus livros de ficção. Ele escreveu esse livro à parte para falar do desespero, para falar da sua crise de fé. Mas a maioria dos autores não vai fazer isso. Mas nós conseguimos perceber esse estado de desespero da alma humana através da ficção. Geralmente é na arte, nas expressões artísticas que nós vemos ali o que está no coração do homem. E ler ficção é muito bom para a gente perceber esse estado do homem caído diante de Deus e sentir real empatia. O Francis Schaeffer, em seu livro Morte na Cidade, ele fala sobre apologética e ele diz que nós devemos fazer apologética com lágrimas nos olhos, que nós devemos pregar a mensagem do evangelho sentindo aí pelo pecador que está distante de Deus e realmente termos lágrimas nos olhos ao falar da mensagem da cruz. Nós podemos inclusive lembrar do nosso próprio estado, de quem nós éramos distantes de Deus e onde nós estaríamos se não fosse Deus ter nos resgatado. E o último motivo que eu quero te dar é que ler ficção vai te ajudar na apologética e na evangelização. Através da leitura de ficção, nós podemos fazer uma análise do pensamento do homem sem Deus e podemos, através dessa análise, buscar pontos de contato para apresentarmos o evangelho. O reverendo Emílio Garófalo, ainda nesse artigo que eu citei, fala de apologética e evangelização como um combate, um confronto de cosmovisões. E através da ficção, nós podemos ter aí um background, nós podemos ter muito material sobre cosmovisões seculares. E quando esse confronto se der, tanto na apologética quanto na evangelização, nós estaremos muito mais preparados para apresentar o evangelho. Através da leitura de ficção, nós podemos identificar as contradições nas diferentes cosmovisões dos personagens, dos autores. Nós poderemos apresentar a verdade da palavra de Deus como solução, como resposta a essas questões levantadas por esses autores não cristãos. Quando nós lemos ficção com esse olhar atento de enxergar as coisas com as lentes do evangelho, nós estaremos sendo treinados para quando nós estivermos nesse confronto real de cosmovisões. E ter essa bagagem de conhecimento vai nos ajudar a identificar pontos de contato na hora de fazer a evangelização. O Francis Schaeffer é que fala muito nessa questão do ponto de contato, de nós analisarmos a cosmovisão do outro a fim de encontrar pontos de contato para apresentarmos o cristianismo. Nós podemos lembrar muito de Paulo quando estava em Atenas. Os atenienses não sabiam quem era o Jesus Cristo, não tinham muita noção de ressurreição. E Paulo foi muito perspicaz ao analisar a filosofia dos atenienses, ao perceber a cosmovisão dos atenienses e identificar ali na filosofia dos atenienses um ponto de contato. Ele olhou ali para o altar ao Deus desconhecido e pensou: pronto, é agora que eu vou apresentar o meu Deus, é agora que eu vou falar do evangelho. E isso foi possível porque Paulo conhecia a filosofia dos atenienses. Ele chega inclusive a citar a própria filosofia, onde essa filosofia estava certa para pregar o evangelho. Então, ler ficção, conhecer diversas cosmovisões, vai te dar aí bagagem, vai te dar pano de fundo na hora da apologética e do evangelismo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse tema de ficção dá assunto para vários vídeos. Eu pretendo, no futuro, trazer mais vídeos sobre livros de ficção e também falar sobre ficção escrita por cristãos, sobre a cosmovisão cristã nesses livros. Então, são cenas aí dos próximos vídeos. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.